Olá, meu nome é Lilian Cidreira e no vídeo de hoje vou falar sobre um modelo de trabalho que muitas empresas que já adotaram inovação praticam. A gente está vendo cada vez mais esse nome aparecer, mas muitas pessoas ainda não conhecem o que significa e se dá para aplicar ou não. E esse é o conceito do modelo Squad. Então, no vídeo de hoje, o objetivo é que você saia entendendo o que é o conceito de Squad e que você possa avaliar se você consegue ou não aplicar no seu dia a dia de trabalho. Bom, o conceito Squad, ele vem do termo militar. Então, quem começou a adotar esse nome foram os militares, todas as vezes que eles tinham que criar grupos de trabalho para fazer algum tipo de missão. Então, o que era interessante nesse grupo de trabalho? Eles tinham que ir para algum fronte de guerra ou qualquer coisa do tipo, e nesse grupo eu tinha equipes com habilidades diferentes. Foi daí então que a gente trouxe esse conceito para dentro das empresas. Então, quando a gente pensa em conceito Squad, eu tenho que partir da premissa que é um grupo de pessoas com habilidades diferentes. Então, segura essa informação. Segundo ponto é que a gente, quando olha as empresas, quando a gente fala de movimento de inovação e movimento de agilidade, um ponto fundamental que a gente ressalta em movimentos de inovação é a importância de existir uma equipe colaborativa e uma equipe com uma comunicação fluida. Então, quanto mais a minha comunicação for fluida dentro da empresa, maior as chances de conseguir inovar. Isso porque, para eu conseguir inovar, para conseguir gerar algum tipo de movimento em criação de um novo, é fundamental que todas as pessoas da equipe saibam o que está sendo falado. Então, quando a gente olha esse conceito de trazer a comunicação de uma maneira mais transparente para dentro da empresa, é um segundo pilar fundamental para a gente entender o conceito de Squad. O terceiro pilar é a gente entender que, em conceito de Squad, quando a gente pensa em inovação, um dos pontos que a gente mais ressalta em inovação é a importância de ter equipes multidisciplinares. Porque quando eu tenho equipes multidisciplinares, eu naturalmente vou ter uma aliança de forças de habilidades que são diferentes. Então vamos lá, o conceito de Squad, eu tenho um grupo de pessoas que iam a campo para algum serviço militar com habilidades diferentes, e quando a gente olha nas empresas os movimentos de inovação, o movimento de inovação parte da premissa que eu preciso ter uma comunicação fluida, uma comunicação transparente e pessoas trabalhando de maneira colaborativa e multidisciplinar para que eu consiga unir habilidades. Então foi daí que a gente, olhando de um lado inovação e olhando do outro o conceito de Squad, que a gente então trouxe esse modelo de trabalho para dentro das empresas. E o que seria então esse modelo Squad? Esse modelo Squad são grupos pequenos de pessoas que trabalham em prol de um projeto ou trabalham em prol de alguma questão específica da empresa. Normalmente a gente chama de projeto porque pode ser uma mudança, uma estruturação, uma implantação de um sistema, mas todos eles remetem a gente ao conceito de projeto. E o ponto principal quando a gente pensa então nesses squads é que os squads eles têm que ter até 8 pessoas. Então a ideia é que eles sejam realmente pequenos para que eles consigam trabalhar de maneira colaborativa e de maneira ágil. Provavelmente na sua empresa, se você já passou por alguma implementação de sistema, você já teve aqueles grupos de pessoas que eram deslocados do seu dia a dia de trabalho para trabalhar a implantação daquele sistema, depois eles voltariam para o dia a dia de trabalho normal. A grande questão é que aqui a maioria das empresas fazia isso com grupos enormes. Então, ao invés de eu ter um squad, eu tinha praticamente um novo departamento, só que com áreas diferentes. No conceito de squad, o ponto principal é eu ter essa equipe ser pequena e nessa equipe pequena eu ter uma pessoa de cada área diferente, então é importante ter áreas diferentes, não dá para juntar todo mundo do seu departamento, então nós somos aqui um squad porque nós somos menos de 8 pessoas, não é isso. O objetivo é que você tenha pessoas realmente multidisciplinares, para que você consiga complementar a forma como eles trabalham. E um ponto importante nesses times, então, é que a gente pode trabalhar de duas formas. O conceito ideal, mais tradicional, é que eles sejam deslocados para uma outra ambiência e que eles fiquem trabalhando ali em conjunto até que esse projeto acabe. Quando a gente pensa em inovação, a maioria desses projetos precisam ser de curto prazo. Então, o objetivo ali não é que eles fiquem ali por um ano, por exemplo, quando é num processo de implantação do sistema.
mas o ideal é que eles fiquem ali 1 mês, no máximo 2 meses, para que você consiga implementar de maneira muito ágil. Se eles são deslocados e eles cuidam de um projeto em específico, um ponto fundamental para esse squad é que eles, por terem autonomia, eles sejam autogerenciáveis, e por serem autogerenciáveis, eles tenham entre eles uma estrutura que pode se chamar de hierárquica, mas eu diria que seria ali um gerente de projetos, digamos assim. Então, nesse squad, a gente tem uma pessoa que fica como responsável pela liderança daquele time e garantir que o time vai chegar no resultado, e a equipe como um todo tem autonomia, consegue autogerenciar a sua rotina e tem verba, orçamento, o que você possa imaginar à disposição para que eles tomem a decisão sem ter que levar para outras alçadas. Um ponto importante quando a gente pensa em squad é que no momento que eu crio esse squad, a minha relação, se é uma pessoa da minha equipe que vai para esse time de squad, quando ele está no squad, ele não se reporta para mim, porque na verdade ele está ali naquele grupo de squad. Então é importante eu entender que naquele momento ele está servindo naquele projeto e eu não tenho uma gestão sobre ele. Quando a gente pensa em implantação de sistema, se você já viveu essa experiência como eu já vivi, provavelmente você sabe que a pessoa vai e você às vezes nem vê essa pessoa, ela fica num ambiente físico completamente diferente do seu. E ok isso acontecer, e no passado isso aconteceu, mas a gente também entendia que isso ia levar um tempo, então a gente meio que deixava as coisas acontecerem. Como agora um projeto é curto, o mais importante é a gente conseguir se desconectar e deixar a pessoa ser livre para criar nesse processo lá no dia a dia dela. Quando a empresa não consegue fazer isso de maneira totalmente 100%, né, digamos assim, da equipe lá alocada, o ideal é que você então distribua em tempos. Então, colocar essa pessoa, por exemplo, 2 vezes por semana, ela faz parte desse time de squad. Não é o ideal, mas é importante a gente ressaltar que uma coisa é o que o conceito fala, outra coisa é a nossa realidade. Então, se a sua realidade não permite alocar 100% do tempo da pessoa lá, que você aloque pelo menos por algum período na semana para que essa pessoa possa trabalhar em prol desse grupo, em prol desse projeto, em prol do resultado desse negócio. Uma vez que esse projeto ele termina, essa equipe se dissolve. Hoje várias empresas trabalham com o conceito de squad em várias áreas diferentes, então elas se dividem e em cada área você tem um grupo de pessoas trabalhando ali em projetos diferentes usando o conceito de squad. É importante você avaliar se você consegue fazer isso no seu negócio ou não. E por último, quando a gente olha essa estrutura, para quem já trabalhou em estrutura de projetos, ela se parece muito com uma estrutura matricial, porque a estrutura matricial também era muito baseada em pegar o melhor de cada pessoa e você tem um gestor, um gerente que de maneira matricial ele responde por aquele time durante aquele projeto, depois aquele projeto se desfaz. Então seria algo similar a isso, só que quando a gente olha nas estruturas de projeto, isso era muito feito para um projeto específico. Em empresas de óleo e gás a gente vê muito isso acontecer, e aqui o que a gente fala é que a gente pode montar esse conceito de time squad para qualquer área. Então, posso falar de áreas de back-office, como RH, planejamento financeiro, TI, e trazer também pessoas do front office, que é a área fim do negócio. O mais importante é você entender se no seu negócio você consegue ou não fazer um time squad, e em fazendo esse time squad, que eles tenham muita clareza de que eles vão ser autogerenciáveis, que eles precisam ter uma liderança, que eles vão ter um orçamento disponível e total autonomia para administrar, mas o mais importante, eles precisam ter um prazo, eles precisam cumprir com esse resultado, porque o objetivo é que eles consigam sair o mais rápido possível desse time, que esse time se desmanche, porque o objetivo da inovação é que essa inovação ela saia rápido do papel para que você consiga avaliar se fez sentido, se não fez sentido e possa recalcular a rota. Então, se você gostou do vídeo de hoje, dê o seu like aqui, comente para que a gente possa saber se você tem alguma dúvida, o que você achou do conteúdo, e conte pra gente se hoje a sua empresa trabalha ou não com o conceito squad, se você acha viável, e eu te aguardo no próximo conteúdo.